O Paulo Guedes acabou adiando as férias dele, disse que tem muita coisa para conversar com a equipe econômica, uma delas é o 13º do Bolsa Família pautado na Câmara. Vocês acham que esse é um assunto de um risco para o governo? Vocês acham que essa votação acontece ou é só uma pressão do Rodrigo Maia? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Começando com o Breda, por favor. Que pergunta difícil, não sei responder. Porque assim, eu acho que assim, as informações durante as semanas, elas vêm muito desencontradas. Você muda muito rápido entre, não, tá tudo certo, o Maia almoçou com o Guedes, tá tudo tranquilo, da semana seguinte, um tá ofendendo o outro via mídia e tal. Então, assim, não consigo entender o curto prazo e a cabeça desses caras. Eu consigo entender a serviço de quem eles estão. Isso eu consigo entender. Porque quando a gente tende muito a personificar as pessoas, todas essas atitudes, essas reformas, né? Então, quando a gente pega lá, a gente tem os grandes nomes na cabeça, né? Então, a gente tem lá atrás, 2016, quando a gente virou uma chave, né, de 2015 para cá, então a gente teve o Temer, teve o Henrique Meirelles, o Guardia, o Mansueto, o Bolsonaro, o Guedes, o Matar, que saiu, aí o Roberto Campos Neto. Então são nomes e a gente tenta entender a cabeça deles. Muito difícil. Eu prefiro entender o que está por detrás disso tudo. O que está por detrás disso tudo é o cansaço do brasileiro com aquele modelo que ficou em vigor por 10, 12 anos até 2015. Tanto é que o Temer, um gênio político, ele ficou 6 anos chancelando aquela visão de mundo, aquela visão de gestão de Estado, para, em um segundo, a partir do momento que ele sentou na cadeira, virou totalmente a chave para um modelo Pontes para o Futuro, né, que é aquele documento do MDB, e de repente começou a vir uma reforma atrás da outra. Ele sonhou com teve alguma aparição de algum santo pedindo para ele reformar? Não, ele leu qual que é a demanda da população. População, de forma geral, na verdade, os empresários, formadores de opinião, jornalistas, economistas, de forma geral. O clima que se instaurou no Brasil é de cansaço e de estouro de paciência com aquele modelo campeões nacionais, BNDES, farra da TJLP, teve que mudar tudo isso. Então, isso, para mim, continua em vigor. Aliás, acho que está bem forte, está bem vivo essa mentalidade. Então, essa turma aí, Guedes, Maia, eles vão ter que se adaptar a essa demanda. Então, eles podem falar o que eles quiserem na mídia, ou podem brigar. Se não der certo, aí eu vou falar o que o nosso grande economista, e sempre fica, né, o mais antigo de todos, esqueci o nome, o Neto, Delfim Neto, ele fala o seguinte, a democracia é um modelo questionado e tal, mas é o único que você troca o governante sem derramamento de sangue. Então, assim, se essa turma não entregar o que a gente quer, quando fala gente, é empresário, formador de opinião, economista, jornalista, se eles não entregarem as reformas, 2022 está aí, a gente troca todo mundo. Então, como o político brasileiro é um sobrevivente, ele vai querer atender o que a gente está pedindo. O que ainda, por enquanto, a sociedade brasileira pede é reformas para a gente continuar crescendo. Então, acho que cedo ou tarde eles vão ter que trabalhar de acordo, senão eles caem fora. Eu queria saber a opinião do Celso em relação a isso, mas antes, Breda, deixa eu até fazer uma pergunta aqui, ao vivo é assim, já estamos quase 11 horas, a gente já tinha combinado meia hora de entrevista, é uma honra a gente ter você aqui com a gente, eu não sei como está a sua agenda, você consegue ficar mais um pouquinho? Ótimo, maravilha então. Então vamos continuar aqui nesse nosso bate-papo, que a gente só tem a ganhar aqui com vocês aqui participando com a gente. Eu queria ouvir então agora a opinião do Celso. Fala pra gente, Celso, o que você acredita aí dessa questão aí do Paulo Guedes, você acha que realmente é uma pressão ali do Maia? Qual que é a tua visão em relação a isso?
Para acrescentar o que o Breda falou, eu acho que é muito mais para pressionar. É isso que ele faz, continuar na mídia. Pô, a gente viu há pouco tempo atrás o Maia falando no final de semana que se não aprovasse as reformas o dólar iria a 7, né? Quer dizer, que irresponsabilidade esse tipo de presidente da Câmara mencionar esse tipo de coisa. Então acho que é muito mais para pressionar o governo do que qualquer outra coisa, medir forças por conta das eleições ali dia 1º de fevereiro, né? Ele não vai conseguir. Eu acho que era outra discussão que não deveria ter sido nem levada por STF, né? A participação, a reeleição dele, do Alcolumbre, algumas coisas surreais que, poxa, a gente tem o nosso STF, eu estava vendo isso, são mais de 90 mil processos por ano, algumas coisas surreais, é o que mais recebe processos, bem diferente da Suprema Corte nos Estados Unidos. Então é muito mais para pressionar do que qualquer outra coisa e se manter na mídia por conta disso, esse cabo de guerra que existe, as forças, e aparecer dizendo, eu estou fazendo as reformas, vou pautá-las, mas quem não envia é o Planalto. Então vai ficar sempre essa discussão, esse cabo de guerra em relação ao Congresso e governo, né, digamos assim. Mas acho que é muito mais para pressionar do que qualquer outra coisa. E você, Marcos Saravalli? Bom, acho que acho que o Breda, o Celso já falaram, enfim, eu sempre brinco, né, que toda semana a gente tem primeiro, que as informações aqui em São Paulo, principalmente, ela sempre parece aquele telefone sem fio, né? A gente fala às vezes com o Ep, nossos amigos lá de Brasília, chega aqui informação, né? Parece, não foi nada disso que a gente falou, então sempre chega com algum ruído, chega distorcido, então pelo menos aqui o mercado financeiro sempre tenta fazer uma interpretação de uma informação, e como o Breda falou, às vezes você senta lá no jantar, pega uma pizza, né? Termina em pizza, acaba se resolvendo. Mas o que acho que o mercado, o brasileiro mesmo, tá cansado, né? Cansado de crescimento baixo, tá crescendo muito desemprego, né? Enfim, imprevisibilidade para gerar emprego para o empresário, enfim. Acho que isso que realmente o brasileiro está cansado, né? Em termos do modelo que realmente não consegue perpetuar, né, um crescimento sustentável, não, a previsibilidade, segurança, não só segurança, mas segurança jurídica, principalmente. Enfim, eu acho que, assim, uma frase meio batida, assim, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa mudar, porque nesse modelo não está funcionando mais. Se pegar todos os indicadores, até teve, acho que, um artigo esse final de semana falando da diferença do crescimento do Brasil, né, nesses últimos 10 anos, na verdade, nos últimos 20 anos. O Brasil perde de muita gente, assim, não estou falando de China, de outros países emergentes que estão crescendo, não, o Brasil ele fica atrás de muita gente, então, assim, já faz muito tempo que tem alguma coisa errada, né, ou seja, a gente está crescendo menos, está crescendo pouco, e não quer dizer, assim, a culpa não é dos brasileiros, não é culpa da natureza, enfim, a gente sabe que realmente precisa mudar alguma coisa, a gente deu voto de esperança para tentar mudar, como o Breda falou, né, se não mudar, a gente, pelo menos essa expectativa da democracia leva a isso, vamos tentar mudar, né, em 2022. Então, a minha leitura temos espaço, ainda temos tempo, temos 2 anos ainda para tentar mudar, mas por enquanto, pelo menos a minha visão que eu tenho, que a gente tem, entre aspas, aqui, copo mais vazio do que meio cheio em termos desses últimos 2 anos, né? Não quer dizer que não tivemos notícias boas, mas olhando para o Brasil em relação aos seus pares, em relação a outros países, né? Vamos pegar sem fazer comparação, por exemplo, com a Coreia do Sul, que está há algumas décadas na nossa frente, já esteve para trás, já passou na nossa frente, mas a gente tem muita lição de casa para fazer. O lado bom que eu sempre falo, sim, que como o Breda falou, lembrando também do Tarcísio, né? Pô, aonde que tem, acho que upside, onde que tem taxa de retorno, onde tem investimento para ser feito em ativos aqui, é no Brasil, né? Então, assim, se a gente, qualquer dinheiro que colocar, por exemplo, em ferrovia, a gente dobra a quantidade de ferrovia e dá uma taxa de retorno para o empresário, melhora a produtividade, traz mão de obra, traz emprego, né? Não é nos Estados Unidos, não é no Japão. Então, acho que as oportunidades ainda continuam por aqui no Brasil. Então, ainda continuo otimista, né? Mas olhando para o histórico ainda é muito... Até a semana passada saiu um indicador de DH, né? Sem falar de economia, falando mais de desenvolvimento humano. De novo, o Brasil andou 5 posições para trás. Então, o Brasil parece sempre aquele país do futuro, mas que não tem presente, né? Fazendo um resumo. Eu acho que, fazendo só um complemento, às vezes parece que o Brasil é como se fosse uma pessoa com um aspecto razoavelmente saudável,
mas estava indo mal, estava perdendo um pouco de fôlego, estava estranho, né? E quando você passa um raio-x, você descobre 3 tumores gigantes dentro dessa pessoa. Um tumor gigantesco era a nossa taxa de juros. Não deixa o setor produtivo investir. Você vai investir em quê se a taxa de juros são 2 dígitos, né? Custo de capital caro. Esse é um grande tumor. Um outro grande tumor, consequência do primeiro, é o nosso câmbio, extremamente valorizado ao longo de muitos anos. Você ia produzir alguma coisa aqui no Brasil, ficava 3 vezes mais caro do que produzir em qualquer outro país emergente. Chegou momentos onde jantar aqui no Itaim era mais caro do que jantar em Manhattan. Isso aí drena crescimento do Brasil. E um terceiro grande tumor é o Estado brasileiro. O Estado grande, letárgico, ruim, né, cheio de gente que vive da burocracia, drenando energia, drenando aminoácido, drenando glicose desse organismo que tenta ir para frente. Só que depois que você passa o diagnóstico, identifica 3 tumores, você precisa enfrentar. Você enfrenta na químio. É uma químio e uma rádio pesada, para você tentar sair vivo disso. Acho que o Brasil vai sair vivo disso. Mas no momento da químio e da rádio, cara, você vomita, passa mal, perde cabelo, você fica todo ferrado. E eu acho que é onde a gente está. A hora que você começa a ter que... o câmbio reestrutura para um outro patamar, isso machuca algumas pessoas, machuca o importador, dá uma pressão na inflação. Você começa a enfrentar aquele aparelhamento estatal. Então, a hora que o BNDES começa a vender ações da Suzano, vende ações da Vale, você tenta privatizar alguma empresa, tem pancadaria, as corporações vão reagir contra você. Então, eu acho que a gente está no momento de químio e rádio, para tentar diminuir ou controlar esses 3 tumores, para ver se esse corpo saudável, que a gente sabe que é o que o Brasil tem força, a gente possa se desenvolver, porque do jeito que estava, você ia ter uma morte lenta. Agora a gente está enfrentando o problema de um jeito duro, que tem consequências. Então, é a químio e a rádio necessária para a gente sair daquele estado que a gente estava. É o que eu imagino, assim, que a gente está passando. Eu queria só encerrar esse assunto política, fazer uma última frase aí, pegando já essa linha de raciocínio do Breda aí, vamos falar dos médicos, então, que tratariam o Brasil, pensando nessa linha de raciocínio. Na verdade, o que eu queria falar é que o Bolsonaro disse que o Guedes muitas vezes fica irritado porque algumas medidas precisam de votação, mas que o ministro só sai do governo no fim do mandato, pelo menos foi a frase desse final de semana aí do nosso presidente. Como que vocês veem a atuação do ministro Paulo Guedes? Vocês acham que ele pode ter uma atuação mais enfática no próximo ano? Você acha que ele pode ser o nosso médico aí para tratar esses tumores aí, ô Breda? Eu acho que ele é um nome muito bom. Eu acho que ele tem algumas qualidades assim que é difícil de você observar. Ele consegue transmitir para o público, ou ele consegue ter uma linguagem simples, de tal forma que as pessoas entendam conceitos macroeconômicos que seriam difíceis de ser explicados por um Pedro Malan ou por um Armínio Fraga para a população. Então, quando ele fala aquelas analogias do brasileiro, né, com uma bola de ferro na perna, amarrada, carregando o piano e competindo com o chinês, quando ele falou da reforma da Previdência lá atrás, e aquele embate dele na CCJ, o engajamento que ele provoca na população é muito forte. Isso é um ponto altíssimo dele. Talvez um ponto fraco seja a experiência no poder público, em ter que tocar aquelas conversas e ir formando um consenso dentro do parlamento, seja da forma que for, porque é melhor a gente nem saber como é que é, para poder fazer as reformas acontecerem. Então, talvez uma inexperiência no poder público seja o detrator dele, e talvez isso faça com que as reformas não aconteçam na mesma velocidade, mas ao mesmo tempo ele engaja e energiza muito o público, então cabe a nós pressionarmos os políticos também. Só que eu acho que o Brasil tem nomes muito bons para ocupar postos de ministros da Fazenda. O Brasil tem um celeiro de economistas muito bons, a gente já teve. Se a gente pegar o Temer, o Guardia, por exemplo, um ilustre desconhecido, o cara é extremamente competente. Então, assim, eu não... Indo para a parte polêmica da questão que tá embutida aí. Se o Guedes sair amanhã, acabou o Brasil? Não. Tem uma fila de 10 caras tão bons quanto para entrar ali.
Então, assim, não me preocupo com isso. Eu acho que o Guedes talvez esteja aprendendo a tocar o bumbo ali dentro do Congresso, do governo. Então, isso é um plus, é uma vantagem. E tomara que ele utilize mais o poder de comunicação dele para deixar sempre a população antenada, porque no final das contas é a gente que vai exigir. Se a população brasileira quiser restatizar mais empresas do que privatizar, cedo ou tarde o governo vai responder o que a população quer. Então a gente tem que continuar pressionando. Wilson, como você avalia então o nosso ministro aí, Paulo Guedes? Eu estou sem seu áudio, Celso. Eu acho que seu microfone deve estar fechado. Agora sim. Como o Breda colocou bem, o não ter a vida política, né, ele não tinha, mas por outro lado, a reforma da Previdência, ele foi muito enfático, né, acho que se não fosse ele, fosse um outro ministro, teria uma dificuldade maior, até porque ele foi muito claro, ele foi na ferida. Eu lembro que nas comissões ele falava, porque você ganha tanto, a sua aposentadoria vai ser de tanto. Ele citou quem fazia até tapioca para a senhora lá, para deputada, para senadora. Eu lembro que ele brigou muito sobre isso, e isso foi interessante para mostrar para a população de forma clara e objetiva. Grande parcela da população brasileira não tem nem educação financeira, não sabe nem o que são juros compostos, que dirá entender de previdência, assim vai, dos benefícios que uma parcela pequena tem. Então ele foi na ferida, ele falou sobre isso, mas por outro lado ele também está prometendo muito. Então ele já falou isso na semana passada, que ele vai falar menos e agir mais. Isso eu espero também. Ele botou prazos para privatizações, acho que não faz muito sentido. Uma saída, uma preocupação só em relação ao que o Breda colocou uma saída dele acaba o governo, não. Mas a minha preocupação, existem vários nomes, é quem, né, a maneira que se por acaso ele viesse sair, não acho que ele sai, tá, não acho que ele vai, primeiro que não acho que ele seria demitido, e o outro é que ele se pedisse demissão também não vejo, ele é extremamente determinado em relação a continuar no governo, entregar as reformas, aproveitar esse momento extremamente propício, né, negativo em relação ao déficit fiscal, em relação às reformas que precisam ser feitas, mas por outro lado ele pode ficar na história como um ministro da economia que resolveu diversos problemas e colocou o país novamente nos trilhos. Então, eu não acho que ele pede demissão, nem é demitido. O outro lado é que, mas se ele saísse trabalhando com essa probabilidade baixa, a minha preocupação é os nomes que viriam, quem aceitaria vir, como a forma que ele saiu. Digamos, se ele tivesse sido demitido, né, por uma briga, por um problema com o presidente, acho isso extremamente improvável, tá? Mas se isso ocorresse, minha preocupação é a atração desses talentos para o governo. Essa seria a minha preocupação com um substituto em relação a isso. Óbvio, tem diversos economistas para entrar e tudo mais, mas sempre ficaria aquela dúvida. Ele foi para lá, um pouco ali como é que foi o Levi, né? Quando o Levi foi para o governo Dilma, o pessoal, peraí, o Levi vai ser o Levi liberal, que vai poder fazer as mudanças ou não? Não vai conseguir fazer. E depois ele saiu, porque ele não conseguia implementar essas mudanças. Então me preocupa um pouco isso, o discurso populista, a gente viu isso na semana passada, na CEAGESP, o discurso do presidente, né? E a CEAGESP já era uma discussão que o Guedes falava em privatização, né? Não só pela região em São Paulo, né, o entreposto, pela região extremamente elevada e o prejuízo que gera, né, 50 milhões de reais nos últimos 4 anos. Tem muita gente que fala, mas é baixo para uma estatal. Pelo amor de Deus, né? O governo tem que se preocupar com outras coisas, né, segurança, saúde, educação, e olhe lá, né, ainda tem alguns pontos aqui para discutir em relação a isso, mas concordo com tudo isso que o Breda falou também.